Graça e paz para todos, meus amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Nesta tarde, eu gostaria tão somente de deixar uma breve reflexão das Sagradas Escrituras que está no livro do Patriarca Jó, no capítulo 42 e no versículo 2, e diz assim a Palavra de Deus: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meus queridos, eu li aqui um texto da Palavra de Deus que fala acerca de Jó, que foi um dos homens mais provados da Bíblia. Se você ler a história de Jó, você vai ver que Jó perdeu as suas riquezas, perdeu o seu gado, perdeu os seus camelos, suas ovelhas, a sua família, ficou leproso da cabeça até a ponta dos pés. Jó foi abandonado pelos seus amigos, nem a sua própria esposa ficou do lado dele. Pelo contrário, ela desprezou Jó. Você pode ver, meus queridos, que Jó ele teve muitas perdas. E para mim, a perda maior que Jó teve não foi a sua riqueza, foi a sua família que ele mais amava. Mas uma coisa, meus queridos, que nós devemos aprender é que as perdas também fazem parte do plano de Deus. E Jó entendia isso, porque ao invés dele atribuir a Deus todas as suas calamidades, Jó ele adorou a Deus. E nesse capítulo 42, Jó ele reconhece a soberania de Deus. E em suas palavras, Jó declara o quanto ele errou ao falar de coisas que ele não entendia. Os seus questionamentos, as suas indagações, as suas lamentações. Jó, meus queridos, ele chegou até a dizer: eu era justo e Deus tirou meu direito. E quando você lê esse capítulo 42, meus amados, você começa a observar nesse versículo 2 que Jó estava conversando com Deus, assim como um filho conversa com o seu pai. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que muitas vezes as pessoas acham que Deus só fala com a gente quando nós estamos na igreja. Mas o que eu acho interessante é que Deus, meus queridos, ele fala conosco em qualquer lugar. É na sua casa, é quando você está no seu trabalho, quando você está caminhando, quando você está dormindo. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Ele fala contigo em qualquer lugar que você estiver. Amém, meus queridos? E quando Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, Jó, meus queridos, ele estava falando aqui que ninguém pode impedir os planos de Deus, nem na minha, nem na tua vida. Quem é que pode, meus queridos, impedir os planos do Senhor que Ele tem para as nossas vidas? E foi justamente isso, meus queridos, que fez com que Jó ficasse de pé. Porque o Senhor, meus queridos, Ele tem nos sustentado com as suas mãos. O Senhor tem nos dado força. Ele tem nos levantado. Quantas vezes o inimigo tentou nos derrubar? Quantas vezes o inimigo tentou impedir os planos de Deus na minha, na tua vida? Só que todos os planos que o inimigo tentou, meus queridos, impedir, Deus fez com que o inimigo caísse por terra. Porque aquilo que Deus tem preparado e reservado para a nossa vida, o inimigo, ele não pode, meus queridos, desfazer. E a coisa mais linda que eu acho nesse texto é que no versículo 5, quando Jó ele fez ali as suas declarações para Deus, quando ele estava conversando com Deus, né? Porque através da sua fé foi aquilo que manteve Jó de pé, foi a fé dele. Então nesse versículo 5 aqui, ele diz: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te vê. Sabe o que é que Jó, meus queridos, estava dizendo? Antes
Eu não te contemplava como eu estou te contemplando agora. Antes eu não tinha intimidade contigo como eu tenho agora. Porque hoje eu sinto a tua presença. Hoje eu sinto a tua brisa soar em meus ouvidos. Veja aí, meus queridos, como Jó agora estava. E para concluir essa mensagem, a Bíblia vai dizer no capítulo 10 que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando Jó orava por aqueles que o desprezou, por aqueles que o abandonou. Porque a oração de um justo, meus queridos, pode muito em seus efeitos. A oração é a chave que abre todas as portas. E quando Jó estava orando, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus deu vitória a Jó. Deus restituiu tudo que Jó ele perdeu. Deus deu a Jó mais 10 filhos mais bonitos do que ele tinha antes. A bênção de Jó foi uma bênção dobrada. E depois de tudo isso, meus queridos, Jó viveu mais 140 anos e viu até a sua 4ª geração. E todos aqueles que se afastaram de Jó vieram novamente para visitar Jó e ver de perto a sua grande vitória. Amém, meus queridos? Então, que fique esta palavra de Deus para a tua vida e que nenhum planos de Deus que Ele tem para a tua vida pode o inimigo impedir. Amém? Porque Deus, Ele é contigo e Ele é comigo. Amém?